Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo eu vou ensinar você a utilizar a função VF. Com essa função podemos encontrar o montante de um investimento a partir de pagamentos e a uma taxa constantes, ou também encontrar qual é a correção de um dado valor com uma taxa conhecida. Confira comigo logo após a vinheta. Nesta aula iremos fazer dois exemplos com a função VF. Mas antes disso, precisamos entender a sintaxe da função VF, como nós podemos ver aqui na tela. A função VF tem esses argumentos aqui: as variáveis taxa, NPE, PGTO, VP e tipo. É importante lembrar que a variável taxa e a variável NPE, elas devem ter unidades semelhantes, unidades análogas. Por exemplo, se eu estiver falando de um investimento mensal, a minha taxa tem que estar será uma taxa mensal, e NPE estará relacionando ao número de meses para aquele cálculo. Da mesma forma, se for anual, a taxa tem que ser a taxa anual e o número de períodos, o número de anos, tá certo? A terceira variável é a variável PGTO. E aí, lembrando, a variável PGTO, geralmente ela é declarada de forma negativa. A lógica é a seguinte: o que sai do meu bolso é negativo e o que entra é positivo. Como eu estou fazendo pagamentos, então essa variável será negativa. A variável VP indica o valor presente, ou seja, você tem algum valor no início daquela operação, você tem ali algum valor já no início do seu investimento, esse é o valor que a gente utiliza na variável VP. E aí tipo indica o seguinte: o cálculo ele é feito baseado no final de cada período ou no início de cada período. E geralmente, esse cálculo é feito no início de cada período. Então, a gente coloca 0 para o tipo, se for no início do período, ou deixa em branco, e 1 quando esse cálculo é feito baseado no final, de cada período, beleza? Então, agora vamos para o nosso primeiro exemplo. Bem, aqui no nosso primeiro exemplo, vamos fazer o cálculo de um montante obtido em investimento. Esse investimento ele é mensal, tá bom? Então aqui nós temos a taxa mensal que será praticada nesse investimento. Faremos o investimento por um período de 30 anos, mas observem que aqui nós temos o valor de 360, porque são 360 meses, 30 anos tem 360 meses. E aí iremos pagar R$1.000 todo mês, para esse investimento, fazer um aporte de R$1.000 todo mês. E aqui, alguns podem ter a dúvida, por que esse valor está negativo? A lógica é a seguinte: quando o dinheiro sai do meu bolso, a variável ela fica negativa. Quando o dinheiro ele entra no meu bolso, quando eu vou receber o dinheiro, ela fica positiva, tá bom? Então aí fica bem tranquilo. Valor presente, eu no início não tenho nada, tenho R$0 no meu investimento, na minha poupança, enfim. E o tipo eu vou deixar aqui em branco porque o período, a compensação será feita ao final de cada período, tá bom? Então vamos fazer aqui o cálculo. Então eu vou lá e insiro VF e vejo as variáveis. Aqui está muito simples, então coloco lá taxa, número de períodos, pagamento, aqui VP, o valor presente, e tipo. Posso selecionar, eu também poderia deixar em branco ou colocar até mesmo aqui um 0. Dou um OK, dou um Enter, e aí o valor obtido será de mais de R$6 milhões. Nada mal, para o investimento de 30 anos, tá bom? Aqui já dá para viver o resto da vida, provavelmente, se você tiver uma vida mais modesta, você consegue viver razoavelmente bem com esse montante, tá bom? Só utilizando mesmo o montante. Agora vamos aqui para o exemplo do caso de um valor corrigido, Eu não vou ter que ficar fazendo aportes. Eu tenho aquele valor e aí baseado em um certo índice, um índice de correção, eu quero saber quanto aquele valor eu receberia aquele valor no caso após uma correção. Vamos lá para o segundo exemplo. Então aqui nós temos um exemplo, onde nós queremos saber qual o valor, que esse meu montante tem após alguns meses, contando aqui, por exemplo, o índice de inflação. Aqui eu peguei o índice de inflação do site do IBGE, tá bom? Então aqui a inflação hoje em segundo semestre de 2021, nós temos aqui uma inflação média de 0,74%, ao mês, tá bom? E aí eu quero saber o seguinte: após 9 meses, quanto que custaria aquele
meu montante, né? Por exemplo, se eu deixo ali um valor em algum local, né, e algum contrato, diz o seguinte, por exemplo, um calção de um aluguel, que após sair, né, daquele estabelecimento, você receberá aquele valor corrigido em um dado índice, né? Aqui eu coloquei o índice de inflação, tá bom? IPCA, só para termos uma ideia. Vou deixar aqui, na verdade, 12 meses, tá bom? E aí, a taxa é essa, de 0,744% ao mês. Número de períodos, vou deixar 12 meses, né? Ou seja, eu vou pegar aquele valor após um ano, né? Caso eu reincida o contrato. Pagamento por período, vou deixar 0, tá certo? E valor presente, que é justamente o que eu estou falando. O valor que eu deixei lá no início do ano, né? 12 meses atrás. Que eu vou deixar lá, por exemplo, R$ 1.000, supondo que seja a calção dada nesse aluguel. E aí, tipo, vou deixar negativo, vou deixar 0 também, né? Vou deixar em branco. E aí vou saber o quanto eu receberia, né, da imobiliária, por exemplo, após, né, encerrar o contrato e pegar lá a minha calção. E aí vamos ver. Vou lá, VF, tá bom? Taxa, essa aqui é a taxa praticada, né, para esse caso. Número de períodos, 12 meses, ponto e vírgula. Pagamento por período, não tem pagamento, né? Aqui no caso é só receber um dinheiro corrigido, valor presente, né, e tipo. E aí dou um enter e o valor que eu teria que receber, né, seria de R$ 1.093,03, tá bom? Lembrando, esse cálculo aqui está baseado em um índice que eu peguei, isso aí vai depender do tipo de contrato que você tiver, do tipo de índice que o contrato está atrelado, enfim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fizemos 2 exemplos muito interessantes que ajudam muito na nossa vida cotidiana, até mesmo para a gente não ser enganado. Muito obrigado, não esqueçam de compartilhar com os colegas e até a próxima.